Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu me chamo André, eu tô gravando esse vídeo mais para me apresentar para vocês pessoalmente e para tentar tirar aquela dúvida do aluno durante o nosso curso, tudo bem? Então, eu fiz aqui um esquema para tentar ilustrar um pouco mais o que eu tinha explicado lá, né? Basicamente, existem vários métodos, várias metodologias para você gerenciar riscos, né? É para identificar e gerenciar riscos, né? Mas a gente pode separar, pode agrupar essas metodologias em duas grandes modalidades, que são os métodos indutivos e dedutivos, né? O método indutivo seria quando você parte da causa para o efeito, né? O método dedutivo é quando você faz o contrário, quando você parte do efeito para a causa, né? Por exemplo, aqui, nós temos aqui uma edificação, né? Se você atear fogo na edificação, você vai gerar um incêndio, né? Partindo de um exemplo bem simples, né? Nosso caso, nesse caso aqui, a causa aqui que foi uma pessoa ateando fogo na edificação, né? Que culminou no incêndio. Né? Mas no nosso caso, a grande maioria dos casos, né? De antemão a gente não sabe a causa do incêndio, né? Então a gente parte do efeito para a causa. Daí que nasce a análise, né? Nós presenciamos o incêndio e vamos atrás de identificar a causa. Então, a nossa análise por árvore de falhas é um método dedutivo, tá ok? Quando a gente parte aqui do efeito para a causa, né? Então, as principais preocupações que nós temos quando nós construímos um diagrama de árvore de falhas é definir os cortes mínimos, né? E tentar encontrar a probabilidade de ocorrência de falha de cada evento, certo? Então, ah, essa parte do curso não é focada ah, nesse tipo de gerenciamento de risco, né? Então aqui nós vamos nos ater na definição dos cortes mínimos e na construção de um diagrama para nos auxiliar, né, na identificação de uma falha de um sistema, né? Então essa parte aqui nós não vamos abordar. Nós vamos abordar essa parte aqui, os cortes mínimos que nós definimos, né? Corte mínimo, né, para limitar, nós limitamos, nós precisamos para limitar o evento básico, né? Quando a gente faz deduções lógicas, nós podemos incorrer num problema de regressões das causas, regressões infinitas das causas. Se você for analisar um problema, por exemplo, ocorreu um incêndio. Ocorreu um incêndio porque alguém ateou fogo, né? Por que, que a pessoa ateou fogo? Porque a pessoa não gostava do lugar. Por que, que a pessoa não gostava do lugar? Porque ela não gostava de certa pessoa. Porque ela não gostava de certa pessoa. Entendeu? Você vai regredindo infinitas vezes. Eu não sei se deu para captar essa ideia. Se você for sempre buscando a raiz do problema, você vai regredindo muitas vezes. Isso não é bom para análise. Então nós definimos um corte mínimo da nossa, dos eventos básicos originais, né? Na maioria das vezes aqui, esses cortes básicos aqui vão parar em falhas humanas, ou então, se você for parar para pensar assim, mas não foi falha humana, foi um equipamento que deu problemas, entendeu? Mas esse equipamento ele deu problemas por conta de alguma pessoa que deixou de observar o funcionamento dele corretamente, né? Mas uma hora ia precisar da manutenção, né? E o equipamento ele iria faltar de qualquer forma,
falha de projeto. Nessa situação, deveria ter alguma coisa reserva para suprir o sistema, enquanto ele estivesse em manutenção, entendeu? É a mesma coisa de um sistema que você tem um reservatório único, né? Ou esse reservatório não é dividido, né? Uma hora ou outra você vai precisar parar esse sistema que está cheio de água aqui para fazer a limpeza desse reservatório, né? A água pode faltar, né? Pode ser água para abastecimento ou água para incêndio, né? Bom, só mais para captar a ideia aí, tá? Então, para construir aqui nossa árvore de falhas, né? Embora conceitualmente assim existam vários várias portas lógicas assim, na grande maioria dos casos nós conseguimos construir com portas lógicas simples, que é a E ou a OU, né? Porta E ou. Né? Pessoal, eu dei uma pausa aqui, só voltando aqui, explicar as etapas antes de partir para a explicação das portas lógicas, né? Para nós construirmos nosso diagrama, né? Primeiro a gente vai definir e conhecer o sistema, né? No nosso caso, na nossa análise assim, não é só incêndio, né? Tem várias análises que a gente pode fazer por essa metodologia, né? Primeiro a gente vai definir o sistema, né? O sistema da nossa análise vai ser um incêndio como um todo, né? Ou nós vamos analisar só o circuito de um equipamento, de uma parte do sistema de combate a incêndio, entendeu? Nós podemos analisar o incêndio como um todo, né? Ou então a gente vai lá na casa de bombas, por exemplo, né? E nós analisamos ali a instalação elétrica, a instalação hidráulica da casa de bombas ali do sistema de combate a incêndio, né? Então, o primeiro passo é definir o nosso sistema, tá? Segundo passo é a definição do evento topo, né? O que é o evento topo? Que a gente vai analisar no nosso caso, né? Um exemplo assim que a gente pode tomar é a falha no equipamento, né? Uma bomba que deixou de funcionar, pode ser um evento topo. O evento topo também pode ser um incêndio. O incêndio em si pode ser o evento topo. Ou então a morte de alguma pessoa, entendeu? E depois a gente vai fazer daí, definir essas duas partes importantíssimas, né? Nós vamos começar a construir a árvore de falhas, né? Depois, durante a construção ali, né? A gente já vai pensando ali a gente vai observar, né? Nossos levantamentos de dados, né? Levantamento de dados para construir, né? Essas falhas dos eventos, né? Terceiro, quarto passo. O quinto passo, né? Nós vamos fazer aquela avaliação, né? Para definir o corte mínimo ali. Então, entre esse corte, entre essas duas etapas aqui, eu posso também fazer avaliações qualitativas e quantitativas. Nós não vamos nos aprofundar com essa riqueza de detalhes no curso, né? Porque daí partiria já para outro curso, para outro estilo de curso, né? Que você já teria que fazer inferências, coletar dados para fazer inferência estatística, analisar a probabilidade de eventos, né? Levantar KPIs. Aqui não é nosso caso, tá? Nós vamos nos ater aqui à construção do diagrama de árvore de falhas. Pessoal,
continuando aqui, eu construí um exemplo aqui bem simplesinho para entender como é que funciona a construção dessa árvore de falhas aqui. Basicamente usei só porta lógica e a OU, né? Ah, aqui eu estou analisando um sistema de combate a incêndio por hidrantes, no caso, né? A primeira coisa que eu defini aqui foi meu evento topo, né? Evento topo aqui no caso, a falha do hidrante. Quer dizer, não saiu água ali no hidrante. Por que que não saiu água, né? A gente vai ver, né? Bom, se não saiu água no hidrante, a bomba pode ter falhado, né? O sistema ali pode ter tido algum vazamento, né? E daí aqui pode ter mais casos, né? Mas eu defini minha fronteira de análise aqui, né? Eu poderia também, pode não ter pode ter falhado o hidrante, pode não ter saído água lá porque não tinha água, por exemplo. Não tinha água no reservatório. Ou então, se fosse o caso, não aqui no Brasil especificamente, né? Mas se fosse o caso de abastecimento direto da rede urbana, falhou o abastecimento público de água e faltou água no hidrante. Mas isso aí não interessa. Vamos supor que todo o abastecimento de água da reserva de incêndio ela é confiável e a gente não vai precisar analisar. E outra coisa também, né? E outra coisa também, pode ter falhado porque falta energia elétrica, por exemplo, né? Tá? Mas vamos supor que esses fornecimentos aqui são confiáveis. Então a gente vai a ter a vazamento e falha da bomba, né? Então, quando ocorre um ou outro, né? Essa condição aqui de um ou outro ocorrer, faz ocorrer o evento, né? Se eu tiver tanto vazamento quanto a falha da bomba, tanto faz. Vai haver uma falha do hidrante, né? O hidrante não vai sair água nele, né? Aqui no caso aqui, ó, né? O vazamento eu já defini como também um corte mínimo ali, eu defini como um evento básico, né? Eu coloquei o círculo ali de evento básico, né? Eu poderia também analisar por que que houve vazamento, né? Faltou manutenção na rede, deterioração do material, tudo, né? Mas eu defini aqui o meu evento básico, o vazamento, né? Então a gente vai analisar por que que a bomba falhou, né? A bomba não funcionou, né? A gente vai ver, a bomba não funcionou. Ah, mas tinha um sistema automático, né? Tinha um pressostato, né? Que ele aciona a bomba por queda de pressão na rede. Você tem um sistema manual, né? Tudo bem, falhou o pressostato, né? Eu poderia correr lá e acionar manualmente a bomba também, né? E também, vamos supor que falhou esses dois aqui, ainda teria uma bomba reserva, vamos supor, né? Então é E, né? A porta lógica aqui no caso é E, né? Porque se eu tiver, para falhar a bomba, eu tenho que falhar, para falhar a pressurização da rede aqui pela bomba, né? Eu tenho que falhar tudo isso aqui. Tem que falhar a bomba reserva, o acionamento manual e o acionamento automático, né? Então é isso, pessoal. Essa aqui é uma explicação bem breve, né? Aqui eu poderia continuar fazendo inferências aqui, né? Eu poderia continuar fazendo inferências para chegar assim numa causa assim mais básica assim, mais elementar da análise. Tanto assim eu também poderia ampliar o, o evento topo, né? Para analisar questões assim maiores, né? Aqui no caso, vamos supor, aqui nosso sistema, né? Só para explicar também, nosso sistema de hidrante, né? De pressurização da rede, né?
Aqui nós temos uma bomba principal, uma bomba jockey, né? Nós temos aqui uma tubulação de sucção, né? Nós temos aqui o cavalete, basicamente, né? Eu tenho aqui a saída da água e tem um dreno aqui para manutenção da rede também, né? Então aqui vai puxar a água do reservatório, né? E vai mandar para a nossa rede por aqui, para a rede de hidrantes, né? E aqui tem um pressostato que vai controlar, o pressostato vai controlar a pressão na rede. Se a pressão na rede cai, ele aciona a bomba jockey, volta a pressurizar a rede fica sempre naquela pressão de trabalho para quando ligar a hidrante, a rede não precisar pressurizar, entendeu? Ela já está pressurizada, a água já sai na pressão adequada, né? E aqui eu tenho um alarme de acionamento também, né? Eu tenho acionamento manual, tenho as válvulas de retenção, é tudo aqui um sistema assim bem comum, né? Eu poderia ter também uma bomba, vamos supor que essas bombas aqui são bombas de motor elétrico, né? Eu poderia ter acionamento por motor de combustão também, né? Eu poderia ter uma bomba aqui que seria a bomba reserva que eu falei, né? A bomba reserva, acionamento por motor a combustão. Então é isso, pessoal. Bom, espero ter tirado a dúvida aí de vocês e surgindo novas dúvidas, por favor, perguntem, tá? Obrigado.